Temos novas notícias sobre os hackers que foram presos ontem pela Polícia Federal e, segundo as reportagens, o que tem sido dito é que eles resolveram colaborar e estão confessando as coisas, né, o que eles praticaram. O que a gente tem visto pelas reportagens aqui, o que tem sido liberado aqui, é que eles eram criminosos pé de chinelo na internet. Eles cometiam pequenos crimes virtuais, clonagem de celular, não eram hackers profissionais, não eram grandes profissionais do ramo não, e que eram estelionatários que queriam ganhar dinheiro com isso. Então, segundo o que foi veiculado, eles tentaram invadir mais de 1000 telefones celulares de diferentes pessoas ali, tanto nos poderes executivo, no legislativo, quanto no judiciário, ou seja, eles tentaram invadir vários telefones. O que a gente sabe com certeza é que mesmo que eles tenham conseguido entrar no telefone do Sérgio Moro, né, segundo o que se alega, as conversas do Sérgio Moro no Telegram já não existiam mais, porque ele mesmo, né, o próprio Sérgio Moro, disse que em 2017 ele parou de usar o Telegram e o Telegram apaga as conversas depois de 6 meses de inatividade. Ou seja, mesmo se eles conseguiram entrar nas informações do Sérgio Moro, não teria as conversas que foram veiculadas depois, 2 dias depois, pela Intercept. A Intercept alega que eles receberam material antes de terem surgido essas conversas aí, esses papos de invasão de hackers. Mas como eu disse ontem, eles certamente tentarão estabelecer o vínculo entre uma coisa e outra. Eles querem incriminar a qualquer custo o Glenn Greenwald e a Intercept, e eles tentarão fazer isso de todos os modos. Se eles conseguirem encontrar qualquer elemento que vincule os dois, eles vão fazer isso, porque é a intenção deles. Uma coisa interessante que você tem visto muita gente falar na internet também, é que você tem lá a execução da Marielle Franco, que ocorreu mais de 1 ano atrás. Você tem o caso Queiroz, que está desaparecido. Onde está o Queiroz, né? E a Polícia Federal não encontra as respostas para isso aí. No caso da Marielle Franco, até chegaram num dos supostos criminosos envolvidos no caso, que era vizinho do Bolsonaro, né? Tinha um arsenal em casa de rifles, mas ninguém sabe quem é o mandante até agora. Mais de 1 ano depois do assassinato, da execução. E a Polícia Federal não encontrou resposta ainda, ninguém sabe a resposta para isso. Em compensação, nesse caso aí da invasão do celular do Moro, em 1 mês já conseguiram chegar à quadrilha que fez esse tipo de invasão e o pessoal já está confessando. Aqui vamos pôr entre aspas porque a gente realmente vai ficar na dúvida, aqui a gente não tem como saber de fato o que vai sair disso. Se não estão pressionando essas pessoas a confessarem, fazendo algum tipo de barganha ali. Porque o que a gente sabe sobre o Sérgio Moro nessa altura é que graças a Vaza Jato, graças às conversas que a Intercept e outros jornais estão publicando sobre as conversas privadas entre o Moro, Dallagnol e a Força Tarefa da Lava Jato, é que o Sérgio Moro era uma pessoa muito ambiciosa e que usou a Lava Jato como escadinha para chegar onde ele está. Se ele era uma pessoa inescrupulosa, antiética, capaz de distorcer o processo judicial para prender o Lula, por exemplo, tirar da corrida eleitoral e ajudar a eleger o Bolsonaro, o que ele não será capaz para se manter no poder agora? O que ele não será capaz de fazer para se manter como ministro agora? Nós temos aqui uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa pelo poder. Então, assim, nesse caso em particular, a primeira atitude, quando já surgiram as conversas da Vaza Jato, né, quando começaram a ser publicadas as conversas entre o Moro e o Dallagnol, seria o ministro Sérgio Moro ter se afastado, pedido uma licença prolongada, se afastado do cargo dele, para que a gente pudesse ter certeza de que haveria uma investigação isenta, uma investigação séria, criteriosa e que não fosse para proteger o Sérgio Moro. Nesse momento a gente não tem essa resposta, nesse momento a gente não tem essa garantia. Nada nos assegura, até agora, que a Polícia Federal não está agindo sob ordens do Sérgio Moro, para encontrar certas coisas, para encontrar, como eu disse, esse vínculo entre a Intercept e esses hackers que foram presos agora. E outro papo que surgiu também, né, numa reportagem da Folha de São Paulo aqui, é que esses hackers queriam vender esses dados para o PT. Mais uma vez tem que pôr o PT no meio para também aumentar a narrativa dessa história. E uma coisa curiosa, né, que acaba contrariando também essas narrativas que estão sendo veiculadas agora, eu até vou deixar para vocês o link na descrição aqui de um vídeo do André Jacobina, no qual ele fala sobre isso, é que um desses hackers, ele era afiliado ao DEM, que é um partido do chamado Centrão, da base governista, então ele não era filiado a um partido de esquerda, e outro deles participou de uma manifestação pró-Bolsonaro. Então, assim, é estranho, né? Um perfil, frequentava um clube de tiro, andava com uma arma irregular, então, assim, você vê um perfil que não combinaria muito com um hacker de esquerda, por exemplo, algum hacker que quisesse prejudicar o governo Bolsonaro, jogar a bola para a esquerda poder atacar o governo. Não me parece o mesmo perfil. E outra coisa que o próprio André Jacobina também observou é que como eles eram estelionatários, como eles cometiam esses pequenos crimes virtuais, a intenção deles era ganhar dinheiro com isso. Então por que eles seriam altruístas de pegar esses dados aí e simplesmente jogar no colo da Intercept para eles publicarem? Se não se provar também que a Intercept comprou esses dados ou participou de alguma transação com eles aqui, é muito frágil essa tese. Isso também contraria uma tese que estava circulando até um tempo atrás aí do pavão misterioso, de que seriam hackers russos altamente sofisticados, com computadores que valem milhões de reais,
que na verdade você vê aí que são um grupo aí bastante amador nesse quesito. E a reação na internet tem sido muito dividida, né? Como todos os assuntos atualmente, né? Polarizado. Então, por um lado, você tem as pessoas que estão desconfiando completamente dessa situação, que não parece credível que esses bandidinhos pé de chinelo fossem capazes de invadir celulares do Paulo Guedes, do Moro, do Dallagnol, de quem quer que seja, o que também demonstraria a fraqueza do sistema de segurança de quem está no governo, de que não há nenhum tipo de prevenção para tipo de invasão, né? E por outro lado, você tem os bolsonaristas que estão inflamados e querendo ver o Glenn Greenwald na cadeia. O que é completamente assustador você ver a população querendo a prisão de jornalistas. Como eu disse ontem também, isso vai nos dar agora a direção que o Brasil seguirá nos próximos meses e anos e talvez décadas. Que tipo de abusos de autoridade, que tipo de violações de direitos ocorrerá a partir disso? Se realmente vão prender jornalistas, se realmente começará uma caça agora à oposição política, o que vai acontecer a partir disso? Porque geralmente há um ponto crítico que você observa ali que agora começou a se desintegrar o sistema. E essa radicalização do discurso aqui tem tudo a ver com uma reportagem que saiu no dia 23, no jornal Valor, na verdade é uma entrevista com a Isabela Oliveira Calil, que é uma pesquisadora, doutora em antropologia social, e ela pesquisa a ascensão do conservadorismo no Brasil, né? A retórica conservadora no Brasil. E uma coisa curiosa que ela apresenta aqui, um dado bastante interessante e surpreendente também, é que ela diz, né, que a gente percebe que a popularidade do Bolsonaro está caindo, segundo as pesquisas, ele tem perdido apoio popular, só que o que ela diz aqui, que é o ponto interessante, é que por um lado você tem jovens, estudantes que estão frustrados porque o Bolsonaro está destruindo a educação, há uma proposta de destruir as universidades, os institutos federais, ou seja, estudantes que votaram no Bolsonaro e agora estão sendo prejudicados por políticas do próprio Bolsonaro que elas votaram. E por outro lado, você tem pessoas que estão frustradas com o Bolsonaro, não porque discordam da retórica dele, divisiva e repleta de ódio, repleta de intolerância, mas é porque o Bolsonaro não é radical o suficiente. São pessoas que votaram no Bolsonaro para que ele fechasse o Congresso, para que ele liberasse as armas para as pessoas, para que ele fosse muito mais radical. Então, na medida que o Bolsonaro deu uma moderada, será que a gente pode dizer assim, né? Porque eu acho que ele não moderou nada, mas na medida que ele deu uma moderada para poder governar, essas pessoas estão frustradas porque elas queriam alguém que fosse realmente autoritário. Elas queriam alguém que realmente fosse limpar Brasília, entre aspas, ou seja, fechar Congresso, pôr exército na rua, caçar comunistas. Então essas pessoas estão frustradas, estão decepcionadas, estão insatisfeitas com o governo. Então você tem uma boa parte do eleitorado bolsonarista que não está insatisfeito porque o Bolsonaro não tem feito nada, no sentido positivo da coisa, mas é porque ele não tem sido radical o suficiente. Eles queriam mais, eles queriam repressão, eles queriam, sabe, sei lá o que eles queriam, mas eles queriam coisas que o Bolsonaro prometeu em certos discursos dele. Num país cristão, onde a minoria se curva e desaparece. Talvez a gente chegue nesse ponto. Talvez esse grupo aqui se satisfaça em breve. Porque perseguir jornalistas faz parte dessa agenda aí, faz parte desse pacote autoritário e repressivo. Eu vou ler um trechinho aqui dessa entrevista que diz aqui, gente, olha. Diz a Isabela: pesquisas de opinião mostram a popularidade do Bolsonaro caindo. Isso não quer dizer necessariamente que as pessoas estão insatisfeitas por acharem que Bolsonaro tem atitudes inadequadas ou pouco democráticas. É o contrário. Existe uma parcela dos eleitores que estão insatisfeitos com o Bolsonaro porque ele não está se comportando suficientemente como de extrema-direita. Na visão dessas pessoas, Bolsonaro não está se entregando ao projeto de extrema-direita que prometeu. O que é pavoroso, na verdade, né? Você tem uma ala radical bolsonarista que queria mais radicalização, que queria mais extremo, que queria mais discurso divisivo e de perseguição da oposição política e dos outros grupos. E como eu disse, essa situação agora da prisão dos hackers e a possível associação desses hackers que o Sérgio Moro já fez um pronunciamento dizendo que esses hackers presos estão vinculados à Vaza Jato. Então o Moro já disse isso, embora a Polícia Federal tenha sido mais cautelosa e não tenha veiculado essa informação. Então essa situação pode servir sim para o governo agora atuar nesse sentido de radicalização. E mais uma vez também isso serve para tirar o foco do que realmente é importante na situação, que é o conteúdo dos diálogos entre o Dallagnol e o Sérgio Moro. É isso que é importante. Esse é um aspecto crucial nesse momento. Porque você vê, como eles próprios dizem lá dentro, né, os próprios procuradores dizem, o Moro usando a Lava Jato como escadinha para chegar no Ministério, para chegar no Supremo Tribunal. Alguém que usou a Lava Jato em benefício próprio, em benefício político e para prejudicar certos segmentos e certos grupos políticos também. E o próprio Dallagnol também fez isso, né? Usou como escadinha para vender palestra, para ganhar dinheiro, para ficar famoso. Ou seja, você tem pessoas ambiciosas que usaram a Lava Jato a seu favor. E agora você tem o Moro usando o Ministério da Justiça a seu favor também, para se proteger, usando a Polícia Federal agora para se defender. São tempos complicados e a gente vai aguardar agora para ver novas notícias e até onde isso vai levar. O Glenn Greenwald já disse que não vai embora do Brasil, que não pretende ir embora do Brasil. E se ele for preso, isso vai se tornar um escândalo internacional, sem dúvida nenhuma,
porque ele é um jornalista premiado, é um jornalista conhecido mundialmente. Isso vai abalar ainda mais a imagem brasileira no mundo, porque já tem uma imagem agora de extrema-direita, já tem uma imagem de um país radicalizado, então isso realmente vai dar um sinal para o mundo agora que as instituições brasileiras faliram. Eu queria saber o que vocês pensam sobre essa situação aqui dos hackers de ontem. O que você pensa sobre essa história aí? Se você parece que é legítima essa história, que eles podem ter realmente invadido o celular da Dallagnol e roubado esses dados ou não, ou o próprio Sérgio Moro, né? Embora o próprio Moro tenha dito que não tinha mais as informações. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!